Olá! Nesse vídeo de hoje vamos à nossa quinta aula de resolução de exercícios dos 7 assuntos que vão cair na prova da primeira fase da FUVEST. Hoje vamos falar sobre oxidação orgânica. Lembrando que a oxidação é um processo que pode ocorrer com alcenos ou álcoois. Fica aí que depois da vinheta vamos aos top exercícios FUVEST. Olá, tudo bem? E aí, como estão indo aí os seus estudos dessa revisão FUVEST? Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, eu sou o professor Everson. Há 30 anos mostro aos meus alunos uma maneira fácil e prática de aprender a química. Se você está chegando hoje no canal e ainda não é inscrito no canal, taca o dedo no botãozinho vermelho que tem embaixo, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Toda semana tem novidades aqui no tutorial de química. Mas chega de fazer merchan e vamos trabalhar. Vamos lá. Primeira coisa, vamos lembrar que a oxidação é aquele momento onde o carbono aumenta o número de ligações com o oxigênio. Então vamos lembrar isso. Pô, Everson, mas eu não lembro muito bem. Não tem problema. Eu tenho uma aula sobre oxidação orgânica aqui no canal. Deve aparecer aqui no card, ou você procura aí nas playlists reações orgânicas ou oxidação orgânica e você vai ver tudo direitinho, inclusive NOx de carbono, reações e tudo mais. Esse vídeo é uma revisão rápida para a prova aí do vestibular da FUVEST, por isso que eu não fico detalhando tanta coisa. Belezura? Então, ótimo. Então, olha aqui esse primeiro exercício. Nós temos lá, automóveis a álcool emitem grande quantidade de aldeído. Então, presta atenção, ele está citando aqui o álcool, está citando aqui o aldeído. Automóveis a álcool, você sabe que o álcool é o etanol, CH3CH2OH. Não tem problema que você não lembra que é o etanol. Você tem que lembrar o que é álcool, tá? Que é a hidroxila ligada a um carbono saturado. Mas lembrou do etanol, maravilha. E aí, ele fala que o automóvel a álcool emite aldeído. Que aldeído? Lembra que o aldeído é quando eu tenho C dupla O e um H aqui. Tá? Por quê? Porque é carbono primário. Então, eu vou ter CH3COH. Só lembrando, né? O etanol se transformou em etanal. Ok? Beleza? Nomenclatura só para a gente fazer uma revisãozinha. Ok. O que é a reação de oxidação? É quando aumenta o número de ligações do carbono com o oxigênio. Então, aqui o carbono e o oxigênio, uma ligação. Aqui, ligação carbono-oxigênio, 2 ligações. Então, o que ocorreu? Ocorreu a oxidação do etanol. Ok? Beleza, então eu venho aqui, fragmentação da molécula de etanol? Não. Redução do álcool? Não. Oxidação parcial do álcool? Oxidação completa do álcool? Reação do álcool com nitrogênio do ar? Não, foi com oxigênio do ar. Veja, sobrou essas 2 alternativas. E aí? Presta atenção num detalhe. Aqui ainda existe hidrogênio ligado a carbono. Quer dizer que ainda pode ocorrer uma nova reação de oxidação que vai gerar o ácido carboxílico. Olha só. 3 ligações carbono-oxigênio. Só que a reação parou aqui. Então, ela não foi total. A oxidação foi parcial, que é o que a gente chama de oxidação branda ou oxidação incompleta. Beleza? Tranquilinho? Vamos para o próximo. Vamos lá. Um pouquinho mais complicado agora, hein? Achei que foi muito fácil aqui. Você não achou? Agora mais complicado, hein? Em um laboratório químico,
foi encontrado um frasco de vidro contendo um líquido incolor e que representava o seguinte rótulo: C7HO. A partir do momento que o cara chega para você e te dá fórmula molecular, ele já está entrando num assunto que é isomeria. Veja, foi encontrado um frasco contendo um líquido incolor, ele não fala o que é e te dá a fórmula molecular, C7HO. Isso é isomeria. Isso é isomeria. Bom, então vamos lá. Para identificar a substância contida no frasco, foram feitos os seguintes testes. Primeiro, dissolveram-se alguns mililitros do líquido do frasco em água, resultando uma solução neutra. A essa solução adicionaram-se adicionou-se uma gota de ácido e uma pequena quantidade de um forte agente oxidante. Olha a oxidação entrando aqui, ó. Verificou-se a formação de um composto branco insolúvel em água fria, mas solúvel em água quente. E a solução desse composto apresentou em água quente um pH 4. Então, o que ele está indicando? Que a solução, após a reação, se tornou ácida. Então, o que ele está dizendo é que essa oxidação produziu um ácido. Beleza? Bom, então, aí ele vem. O sólido branco obtido no teste anterior foi dissolvido em etanol. E a solução foi aquecida na presença de um catalisador. Essa reação produziu benzoato de etila. Ó, benzoato de etila, que é um éster aromático de fórmula C9H10O. Opa! Com base nos resultados desses testes, concluiu que o composto alfa é... Então veja, aqui ocorreu uma reação que gerou um éster. Ó, foi dissolvido em etanol, o sólido branco. Lembra que o sólido branco é o ácido. Por quê? É aquele que não se dissolveu na água quente. Aqui a hora que o pH 4 é quando dissolve na água quente. E aí esse ácido, em presença de um catalisador, então ele reagiu com álcool e formou o benzoato de etila, tá? Então ele está formando aqui um éster. Tá aqui, ó, é um éster aromático. Aqui deve ter até um erro, aqui deve ter o 2 aqui, né, ó. É, isso aí. Com base nos resultados desse teste, concluiu-se que o composto alfa é... Então aí vem as alternativas. Tcharam! E agora? E agora? Vem comigo aqui. Ó, pensa comigo aqui. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Se o negócio oxidou, ele só pode ser o quê? Ele pode ser um álcool, pode ser um aldeído, mas ele oxidou para ácido. Tá? Então ele pode ser um álcool aldeído. Pode ser um alceno, ocorreu a quebra? Pode. Mas vamos ver as alternativas? Olha isso. Olha isso. Tá? Então aqui eu tenho aldeído. Aqui eu tenho éter. Tem nada a ver com a história. Tá? Aqui eu tenho um fenol. Só que o fenol não oxida. Por que não oxida? Porque para oxidar tem que ter hidrogênio ligado ao carbono. O carbono, então, não oxida. Esse cara aqui, ó, é uma cetona. Cetona não oxida. É o máximo. Por quê? Porque não tem hidrogênio ligado ao carbono. Aqui, ó, é possível. Você viu que nós já eliminamos a possibilidade só aqui na primeira? Já que ele fala que ocorreu oxidação? Beleza. Tem essas duas possibilidades. Só que aí vem a segunda reação. Ele fala que o ácido formado reagiu com etanol e formou benzoato de etila. Só para você saber
O benzoato de etila é esse cara aqui, ó. C dupla O, O. E aí vem a etila, ó. CH2, CH3. Benzoato vem do ácido benzoico. Se vem do ácido benzoico, então quer dizer, o reagente é o ácido benzoico. Então, isso daqui, ó, vem do ácido benzoico. Pô, quem que é o ácido benzoico? O ácido benzoico é esse cara aqui, ó. É o ácido benzeno, ó. C dupla O, OH. Tcharam! Então, sabemos que o reagente, a substância alfa, é esse composto aqui, tá? Se você fizer a contagem aqui, ó, são 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também a dá. Ah, tem dupla. Também tem. Ah, é fechado. A dupla é como se fosse, entendeu? Então, esses dois compostos são isômeros. São isômeros. Que tipo de isomeria acontece aqui? Já vamos aproveitar, já vamos revisar a isomeria. Ó, o composto alfa, C7H8O. Esse é C7H8O. Tá? Esse cara, ó, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aí aqui tem H2, H, 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 H e H. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também é C7. Então, os dois aqui, C7H8O. Então, eles são o quê? Isômeros. Que tipo de isomeria acontece aqui? Que tipo de isomeria? Isomeria plana. Quando é isomeria plana, a primeira coisa que eu tenho que olhar é a função. É a função. Que função? Então, mudou a função orgânica? Mudou, porque esse aqui é álcool, esse aqui é aldeído. Então, eles são isômeros de função. Ah, Everson, mas essa cadeia é fechada, essa cadeia é aberta. Não posso falar que é isomeria de cadeia? Não. Primeiro a função. Se eles tiverem a mesma função, aí você vai olhar os outros tipos de isomeria plana. Lembra disso. FUVEST gosta muito de te pegar nesses casos de isomeria, hein? Então eu já pus esse exercício justamente para te ajudar a lembrar disso também. Ok? Próximo. Agora uma oxidação de alceno. Olha lá, ó. Os alcenos são importantes compostos nas sínteses orgânicas. O esquema a seguir mostra compostos que podem ser obtidos a partir do alceno de fórmula C4H8. Pronto, de novo, deu a fórmula molecular. C4H8 é um alceno. C4H8 pode ser o but-1-eno, que seria esse cara aqui, ó. Tá, ó. But-1-eno. Ou pode ser o but-2-eno, CH3. A dupla está no carbono 2 e 3. But-1-eno ou but-2-eno. É o C4H8. Ok? Aí, como você sabe disso? Ora, o hidrogênio é o dobro de carbono. E ele fala que é alceno. Alceno tem o quê? Dupla. E o hidrogênio, o dobro de carbono, é característica de alceno. Tá? É a fórmula molecular geral de alceno. CnH2n. Beleza. Aí o que acontece? Ele sofre hidratação. E depois ele sofre oxidação. Então vamos acompanhar essa reação. Ó. Vamos lá. Primeiro essa reação. O alceno sofreu hidratação, quer dizer, recebeu água, adicionou água, e depois ele oxidou, virou álcool e oxidou. Quando oxidou, se transformou numa cetona. Então vamos fazer a reação de trás para frente. Ó. 1, 2, 3, 4. Se virou cetona, a C dupla O obrigatoriamente tem que estar aqui. Tá? É carbono secundário. Então é isso, ó. CH2, CH3. Pô, se ele virou cetona, então quer dizer que o OH, CH2, o OH está aqui, nesse carbono. Exatamente. Tá entendendo a brincadeira? Você vê que eu estou vendo a reação de trás para frente. Ah, então quer dizer que se ele hidratou... Aqui é CH3. Pronto. Então quer dizer que se ele hidratou...
A hidratação pode ter acontecido nesse carbono, nessa dupla ou aqui, certo? Certo. Vamos ver as possibilidades? Ó, CH2 dupla CH, CH2 CH3. Aí eu vou hidratar. Vou adicionar água, HOH. Aí o que vai acontecer? O H vai adicionar ao carbono mais hidrogenado. Regra de Markov-Nikov. Vai adicionar o carbono mais hidrogenado. Então, o OH vem para esse carbono. Beleza. Pode ser esse composto. Perfeito. E vai gerar o álcool ali do exercício. Ó. CH3, CHOH, CH2, CH3. Agora, se ele for o but2eno, ó, CH, CH3. Adicionei água. E aí, qual carbono recebe o hidrogênio? Tanto faz. Então quer dizer que o OH pode entrar também nesse carbono ou nesse, é só virar molécula? Então eu estou chegando no mesmo produto? Sim. Sim. Então quer dizer, essa reação, ela só mostrou para nós que é o alceno, beleza, mas não qual. Mas não qual. Agora olha aqui. Quando ele fala na oxidação, ele fala que gera duas moléculas de um único ácido. Opa! Duas moléculas iguais de um único ácido. Ora, se ele gera duas moléculas iguais de um único ácido, então é porque a quebra na oxidação aconteceu exatamente no meio. Exatamente no meio. E como gerou ácido, então nós já temos aí uma oxidação total. Ela quebrou no meio, ó, formou duas moléculas de aldeído. Como é uma oxidação total, duas moléculas do ácido carboxílico. Pronto. Tá? Então a gente sabe que o alceno, se ele tivesse perguntado, é o but2eno. Mas ele não perguntou isso. Ele perguntou qual é o ácido formado. Essa é a questão do exercício. Vamos lá que a gente nem leu a pergunta, né? Ó, assinale a alternativa que corresponde ao nome e a massa do alceno em gramas necessária para produzir 60 gramas do ácido. Cuidado com a interpretação. Ele quer o nome do ácido, que é esse cara aqui. E nós vimos aqui que o ácido é o ácido etanóico. Então, na alternativa, etanóico, ó, sai esse cara, não dava nem para ser, né? Ó, C2, sai esse cara. Aí eu vou ter que fazer cálculo estequiométrico? Vou ter que fazer cálculo estequiométrico. Só que vem comigo aqui, ó, cálculo estequiométrico não tá difícil. 1 mol do alceno, gera 2 mols do ácido, ok? 1 mol do alceno, eu vou ter que pegar a fórmula, a massa molar desse alceno. Aqui no exercício ele deu o quê? As massas atômicas. Ele deu as massas atômicas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui, ó. Eu vou ter que vir aqui e somar as massas atômicas. Vamos comigo? Vamos lá, ó. Aqui eu tenho cada carbono. Vou fazer aqui no cantinho, ó. São 4 carbonos que pesa 12, 48. Mais os hidrogênios. São quantos? 8. Cada hidrogênio é 1. Quer dizer, a massa desse alceno, 56 gramas por mol. Então, 1 mol, 56 gramas. Ok? Gera 2 mols do ácido, 2 vezes. 2 vezes. Vezes quanto? Vamos aqui no ácido, ó. Agora vamos no ácido. Faz comigo lá. 2 vezes 12, 24. Mais hidrogênio tem 4. 4 vezes 1. E são 2 oxigênios. 2 vezes 16. 32. Somou tudo, deu 60. Então, 2 vezes 60 gramas. É isso? É.
Ele quer saber para produzir 60 gramas. Viu como eu falei para você que é fácil? 56 gramas produz 2 vezes 60 gramas. Quanto que eu preciso para produzir 60 gramas? Então a gente chega lá em 28 gramas. 28 gramas. E fica correto, então, a alternativa B. Você lembra na primeira aula de top assunto, aquela aula geral que eu falei dos 7 top assuntos, que eu falei que estequiometria está na prova toda? Que estequiometria não é top assunto, estequiometria é a própria prova de química. Aqui, ó, eu estou fazendo uma questão de orgânica usando cálculo estequiométrico. Isso é FUVEST. E eu não resolveria isso, eu não resolveria essa questão, eu não conseguiria chegar na alternativa correta se eu não tivesse feito o cálculo estequiométrico. Porque eu ficaria lá, ó, etanóico, etanóico, etanóico. Então o cálculo estequiométrico tornou-se obrigatório nessa questão. Beleza? Maravilha? Tranquilinho? E aí? Te ajudei bastante? Então tá bom. Se você tiver algum amigo, algum colega que ainda está com dificuldade nessa véspera de prova, nesse assunto, compartilha o vídeo. Compartilha lá no teu grupo do WhatsApp, da sala de aula, da sala do cursinho. Tenho certeza, poderá ajudar muitas pessoas. No mais, bons estudos!